O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A mega operação da PJ que abalou o PS. Como é do conhecimento público, houve várias diligências hoje das autoridades judiciárias na sede nacional do Partido Socialista. Imagine que é o líder de um partido político que está na oposição. É líder naquele período que se costuma chamar de travessia do deserto e está à espera de uma oportunidade para conquistar o poder. Imagine que é José Luís Carneiro e imagine que de repente acontece isto. Tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do Partido Socialista. Carneiro reage à mega operação da Polícia Judiciária que faz buscas na cidade de Lisboa numa investigação sobre ligações entre empresas e o poder autárquico do PS. Os contratos investigados rondam os 2 milhões de euros. As buscas incluem a sede nacional do Partido Socialista e no centro desta operação estão um assessor e um ex-diretor de campanha do atual líder do PS. Imagine que é José Luís Carneiro. Imagine o dia terrível que lhe rebentou ontem em cima. Eu vou falar hoje com o redator principal do Observador, o Luís Rosa, para perceber os detalhes desta mega operação, perceber quem fez o quê e quem são os principais visados. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de sexta-feira, 29 de maio. Olá, Luís Rosa. Olá, Pedro. Bem-vindo mais uma vez. Andas a trabalhar muito esta semana. E nós andamos a falar muito dos dois. É verdade. Mas isso é um gosto que eu tenho e também o trabalho que tu fazes também. É recíproco. Luís, para quem percebeu que havia aqui esta história, mas não a tem acompanhado ao pormenor, vamos começar se calhar por dizer que operação é esta, a operação emergente? Ora bem, a operação emergente é uma operação com alguma dimensão. Estamos a falar de uma operação em vários concelhos, Lisboa, Oeiras, também chegou a Coimbra, 31 mandatos de buscas domiciliárias, 58 mandatos de buscas não domiciliárias, 5 detidos e 37 arguidos. São números com alguma dimensão. E, acima de tudo, buscas na sede nacional do Partido Socialista, uma coisa bastante incomum. Eu não sei se é a primeira vez, nós no jornalismo nunca devemos dizer que foi a primeira vez, temos que verificar bem, mas é bastante incomum. Porque de facto o alvo desta operação é efetivamente o poder autárquico, sobretudo do Partido Socialista, mas houve aqui ligações também à sede nacional, porque há figuras nacionais do partido também envolvidas nesta operação. Exatamente, ou seja, temos aqui duas linhas de investigação. Uma, como acabaste de dizer, é de facto a contratação de militantes do Partido Socialista para prestar serviços a várias juntas de freguesia socialistas em Lisboa, e o número de que estamos a falar de contratação de recursos humanos, nomeadamente feitos através de sociedades unipessoais ou através de sociedades por cotas, mas também para os quadros destas juntas de freguesia, portanto, os chamados... Portanto, uma forma de dar negócio a militantes do Partido Socialista através de organismos do Estado que estavam politicamente dominados pelo Partido Socialista. Aquela velha frase, jobs for the boys. Exato. É um pouco isso, ou seja, pessoas que são contratadas simplesmente pelo cartão partidário. Isso tem a ver com a junta de freguesia de Santa Maria Maior, liderada por Miguel Coelho, e essa é uma das linhas de investigação. Mas também há outra, nomeadamente também na junta de freguesia da Misericórdia, em que houve buscas que nós conseguimos confirmar ao final da tarde de ontem, conseguimos confirmar que houve buscas na junta de freguesia da Misericórdia. Também do Partido Socialista. Também do Partido Socialista, também liderada pelo Partido Socialista, e que contratou a empresa de Duarte Moral, mas já lá vamos. E é precisamente a outra linha de investigação, é Duarte Moral. Ora, Duarte Moral é uma figura que nós jornalistas conhecemos bem, foi assessor de imprensa de António Costa, desde o tempo em que António Costa foi Ministro da Justiça, de António Guterres, ou seja, ainda no século passado. E Duarte Moral acompanhou sempre António Costa no Ministério da Administração Interna, na Câmara de Lisboa, e depois, quando o Costa ganha as eleições de 2015, Duarte Moral fica no PS.
mas fica a trabalhar no back-office do PS. Ou seja, não vai com António Costa para São Bento, fica no Partido Socialista. Terá havido um arrufo, terá havido uma quebra de confiança entre os dois, mas o António Costa não o deixou cair e ele ficou no Partido Socialista a trabalhar com Ana Catarina Mendes, que era a secretária nacional adjunta do Partido Socialista. A geral adjunta do Partido Socialista. Ora bem, e foi um cargo que foi criado por Costa na altura. Ora, Duarte Moral tem aqui uma situação que, em primeiro lugar, pode-se falar aqui num conflito de interesses. Porquê? Porque Duarte Moral foi funcionário do Partido Socialista, foi durante este tempo todo de Costa, o mandato de Costa. Pedro Nuno Santos cortou com ele, portanto, ele saiu, mas José Luís Carneiro recuperou. Ontem, o José Luís Carneiro falou numa expressão que é o problema com um funcionário do PS, É Duarte Moral. E, portanto, ele voltou a ser funcionário do PS, mas, ao mesmo tempo, Duarte Moral tem uma empresa. Tem uma empresa com um sócio, que já vamos falar dele, e essa empresa de Duarte Moral é contratada por várias autarquias do Partido Socialista, seja aqui em Lisboa, juntas de freguesia, seja também câmaras municipais, ou seja, trabalhos de comunicação política, de campanha eleitoral, também com as estruturas do Partido Socialista a nível autárquico, como por exemplo em Mafra, e portanto há aqui um conflito de interesses que é um assessor do secretário-geral do Partido Socialista, que ele ainda é neste momento, e foi com António Costa, a ter uma empresa que presta serviços a câmaras municipais do Partido Socialista. As câmaras municipais são fundos públicos e, portanto, estão com contratação pública. Não são fundos do Partido Socialista. E, portanto, é esse conflito de interesses que acaba por estar aqui na origem da situação. Um conflito de interesses automaticamente não leva à prática de crimes, mas os crimes que estão aqui sob investigação podem levar a essa situação, nomeadamente crimes de prevaricação, crimes de abuso de poder, crimes que têm a ver muito com a contratação pública, porque a contratação pública as regras não terem sido respeitadas. Luís, tu falaste de Duarte Moral como um dos funcionários da sede nacional do Partido Socialista, mas sabemos que há outros elementos que trabalhavam na sede nacional que também estão envolvidos aqui, alguns deles até em associação com Duarte Moral. Queres explicar um bocadinho como é que isso funcionava? Sim, estamos a falar, por exemplo, e essa é uma das informações que nós também contamos em pormenor na nossa peça, Duarte Moral, quando vai trabalhar para o Partido Socialista com António Costa, secretário-geral do PS, portanto depois de 2015, depois de Costa ganhar as eleições, ele trabalha nas redes sociais do Partido Socialista. O Duarte Moral está a produzir conteúdos, está a trabalhar no back-office do Partido Socialista, não está a trabalhar no front-office, ou seja, não era assessor de imprensa, como é agora com José Luís Carneiro. E então, estava a trabalhar também com ele nas redes sociais Rui Pé de Nascimento e Dimas Pestana. Essa é a informação que nós temos. E Rui Pé de Nascimento é precisamente o sócio do Duarte Moral na empresa Diálogo Emergente. Ora, estas pessoas têm um percurso semelhante, porque Dimas Pestana, por exemplo, vai ser mais tarde, uns anos mais tarde, vai ser presidente de uma empresa municipal de mobilidade em Almada, em uma Câmara também do PS, liderada por Inês de Medeiros, e Rui Pé de Nascimento vai para a administração dessa mesma empresa. E o que é que acontece? Acontece que essa empresa municipal contrata Ruth Reimão, mulher de Duarte Moral, que por sua vez também tinha um contrato de prestação de serviços com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, liderada por Miguel Coelho. E portanto há aqui uma espécie de fechar de círculo, ou pelo menos um círculo de relações em que se misturam cargos partidários com gestão de fundos públicos, o que às vezes é sempre uma mistura um bocadinho explosiva. E acaba por ter estas relações que estão aqui na base desta investigação também. Estamos a falar no total não de contratos de 2 milhões de euros, que não terão sido só para estas pessoas, nada disso. Estamos a falar de 37 arguidos, portanto, haverá contratos de 2 milhões de euros. Sim, muita gente envolvida, para muita gente envolvida, não é só para estas pessoas. Nós conseguimos identificar no portal base.gov.pt, conseguimos identificar, por exemplo, 5 contratos da cidade Etéria, que é a empresa da mulher de Duarte Moral, Ruth Reimão, que terá tido 6 contratos públicos, 5 contratos com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior no valor de 96 mil euros e lá está, com a empresa de mobilidade da Câmara de Almada no valor de 18 mil euros. A empresa de Duarte Moral tem montantes mais significativos. Tem um ajuste direto com o município de Oeiras, de um valor de 9.990 euros, já te expliquei este contrato, 2 com a Freguesia da Misericórdia, um por 72 mil euros e outro por 22 mil euros, e um concurso público que ganhou no INEM. Este contrato com o INEM e um dos contratos com a Junta da Freguesia de Misericórdia são muito recentes, são de fevereiro de 2026. E, portanto, estes contratos estão
a ser investigados e estão sob suspeita nesta investigação. Deixa-me já agora perguntar-te sobre esse contrato com a Câmara de Oeiras, porque nós sabemos que essa Câmara não é do Partido Socialista. Não. E já lá vamos ao Partido Socialista, já vamos voltar, mas sobre a questão da Câmara de Oeiras. Houve um acordo, não neste mandato, mas no mandato anterior, entre o movimento de Isaltino Moraes e o Partido Socialista. E o Partido Socialista ganhou um vereador. Ora, Rui Pé de Nascimento, que era ex-deputado municipal do PS do Oeiras, mudou de cargo, desistiu de ser deputado municipal e foi para assessor da vereador do PS quando o PS faz um acordo com Isaltino Moraes, com o movimento de Isaltino Moraes. E Rui Pé de Nascimento utiliza precisamente a diálogo emergente para prestar serviços à Câmara de Oeiras, nomeadamente à assessora à avaliação do Partido Socialista. E utiliza precisamente esta empresa, a empresa dele e do Duarte Moral, daí este contrato que está aqui em causa na investigação. Agora, há aqui um pormenor muito importante, Pedro, se me permites, que é, voltando aqui ao Partido Socialista, isto aqui o que eu vou citar é uma parte do comunicado do Diabo Regional de Lisboa, e que aqui envolve o Partido Socialista, que havia alguns rumores que, para já, não se confirmam, de que poderia estar a ser investigado o crime de financiamento partidário ilícito do Partido Socialista. Porque houve uma reportagem, nomeadamente a sábado, em 2022, em que se referiu que o Partido Socialista de Mafra tinha contratado a empresa Duarte Moral para fazer campanha política, a campanha autárquica, e depois as contas seriam pagas pela Sede Nacional do Partido Socialista. Bem, mas o que está a ser investigado é outra questão, e aqui vou citar o comunicado do Diabo Regional do Porto, do Diabo Regional de Lisboa, que é, citando, emissão de faturas para recebimento indevido por 2 suspeitos de quantias de partido político. Ou seja, o que está aqui a ser escrutinado é que o PS terá pago indevidamente quantias a 2 pessoas. Uma delas será Duarte Moral, por via de faturas que teriam sido emitidas. O PS, o partido político, e não uma Câmara, uma autarquia, uma junta de freguesia. Ou seja, a sede nacional do Partido Socialista, vamos colocar a coisa assim. E, portanto, isso tornaria o próprio partido alvo de investigação. Sim, o José Luís Carneiro diz que o Partido Socialista não está a ser investigado, mas o que está a ser investigado é o pagamento indevido por parte do PS a 2 sujeitos o Diabo Regional de Lisboa não os identifica, mas a informação que nós temos é que um deles é Duarte Moral. Já percebemos que é difícil, de facto, para José Luís Carneiro sustentar que não é o PS que está a ser envolvido, que está a ser investigado. Ainda assim, a questão das juntas de freguesia. Isto não é uma coisa nova. Na verdade, o caso Tutti Frutti, por exemplo, já foi investigado, tinha e já muitas semelhanças e era mais ou menos um esquema parecido, mas com o PSD. Sim. Porquê que isto acontece? Bem, a pergunta leva-nos a outras discussões e outros assuntos. Mas porquê que isto acontece? Bem, em primeiro lugar, vou começar aqui por este caso, que é um caso muito concreto. Estamos a falar de um assessor de um partido a nível nacional. Isso no caso, por exemplo, do Tutti Frutti, estamos a falar de assessores a nível das juntas de freguesia, por exemplo, em que misturam questões públicas com questões privadas. Ou seja, um assessor, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é um conflito de interesses que a mim me parece óbvio. Um assessor do Partido Socialista, vamos pôr do PST, vamos dar o exemplo do PST, um assessor do PST, um assessor do líder nacional do PST, não pode ter uma empresa que, ao mesmo tempo, presta serviços a câmaras e a juntas de freguesia do PST. Porque esta segunda parte, já é contratação pública, tem regras bastante claras. Exato. Mesmo que seja por ajuste direto, mesmo que seja por consulta prévia, pode haver uma suspeita de que há aqui um favorecimento, porque está-se a contratar uma pessoa que é do mesmo partido e trabalha para o partido, a nível nacional. Portanto, ou seja, o PS não fez aqui um trabalho de vetting interno. Eu não sei se o Código de Conduta do PS se aplica, se existe e que se cobra estas situações. Sim, exato. Mas o que é certo é que é a mesma coisa que uma pessoa de um governo. Uma pessoa de um governo não pode ter uma empresa em que vá trabalhar ao mesmo tempo para a Câmara do mesmo partido do governo. Exato. Portanto, há aqui uma dupla condição e um conflito de interesses que me parece que é bastante claro. E não houve aqui um vetting interno para dizer, não, vocês não podem ter empresas que estão a trabalhar para câmaras do nosso partido, por exemplo. Isto aplica-se ao PS como se aplica ao PST. E depois também tens outra questão, perguntavas-me porque é que isto acontece. Há também, embora isto não seja aqui sob investigação, neste caso concreto, mas no caso do Tutti Frutti esteve, que era a questão do financiamento partidário ilícito também, não é? Muitas vezes está ligado a questões de financiamento partidário.
muitas vezes o financiamento das campanhas eleitorais. Nesta investigação, há questões que têm a ver com isso. Repito, não está aqui, nesta investigação que tem a ver com o PS, não está aqui em questão porque a Polícia Judiciária e o Diabo-Regional do Porto não divulgaram que o crime de financiamento partidário ilícito, que é um crime, esteja a ser investigado, mas há matérias, eu sei, que há matérias que têm a ver com o financiamento de campanhas eleitorais, ou seja, campanhas eleitorais autárquicas que terão sido pagas pelo PS, mas que ao mesmo tempo, uma grande misturada, também metem empresas de assessores do PS, nomeadamente esta empresa. E que acabam por servir de cortinas de fumo. Por exemplo, portanto, não é a primeira vez, acho que aqui o PS, confesso que tem, se nós nos lembrarmos de Vítor Scária, também o próprio António Costa não fez um processo de vetting sobre o Vítor Scária, quando ele já estava mais que identificado em termos de promiscuidade de negócios públicos e privados. Olha, uma coisa muito atual, era o responsável do gabinete de Sócrates, era o assessor económico de Sócrates, responsável por que pasta, imagina tu, a Venezuela. Isso devia acender todas as luzes vermelhas em simultâneo, mas não António Costa, as luzes vermelhas se levantaram para António Costa. Eu tenho informação que de facto António Costa foi informado por algumas pessoas sobre, digamos, o percurso de Vítor Scária. Se essas campainhas abriram e fizeram o seu barulho, António Costa, digamos que fez como eu às vezes faço, desligou a máquina e não ouviu. E portanto aqui, Zé Luís Carneiro, quando vai buscar Duarte Moral, por exemplo, que é uma figura polémica, nós jornalistas que lidamos com ele sabemos que ele é um assessor particularmente agressivo a falar com os jornalistas, é uma figura que é polémica e Zé Luís Carneiro se calhar não fez o seu trabalho de vetting que devia ter feito e agora tem um problema. Tem um problema, às vezes os líderes andarem distraídos dá nisto. Luís Rosa, obrigado. Obrigado, Pedro. Eu conversei com o Luís Rosa, redator principal do Observador. Por mais que o alvo seja o poder autárquico, por mais que José Luís Carneiro diga que o PS não está a ser investigado, é difícil não encontrar algumas pontes que liguem a operação da PJ ao Largo do Rato. O secretário-geral do PS, que já agora não é alvo de qualquer investigação, fez o que lhe compete e garantiu cooperação de forma leal com as autoridades judiciais. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Bom fim de semana.